Olá, hoje nós vamos falar sobre como ter uma carteira de investimento global e diversificada. E o que nos leva a buscar esse tipo de investimento, né? Um dos itens é buscar proteção contra a instabilidade política e econômica que nós temos aqui no Brasil, exposição do nosso patrimônio à moeda forte, como o dólar, e um outro item é acesso a mercados maiores do que o nosso, porque o mercado brasileiro tem em torno de 450 empresas que são negociadas na bolsa, enquanto isso, quando você olha para os Estados Unidos, você tem aí uma infinidade enorme de ações disponíveis, inclusive ações que estão no nosso dia a dia, como Amazon, Google, Netflix, entre outros. Uma forma que você tem para montar esse tipo de carteira global é utilizando um instrumento chamado ETF, que são Exchange Traded Funds, que são fundos de investimentos, tá? Mas é muito importante você entender aí as principais características desse tipo de fundo. Então, primeiro ponto, o lote mínimo atualmente é de uma cota. Até meados aí do segundo semestre do ano passado, o lote padrão eram de 10 cotas e para você negociar uma, você tinha que comprar no lote fracionado, o que prejudicava muito a liquidez. Então, desde o final aí do segundo semestre de 2020, houve uma reformulação na B3 e a partir de agora você já consegue comprar a partir de uma cota com a liquidez normal do mercado. A gestão no ETF é uma gestão passiva. Então, normalmente, ela replica um índice. Então, é uma regra padronizada que cada fundo vai ter a sua regra específica. Então, pode ser as 50 maiores empresas pagadoras de dividendos ou as empresas com capitalização a partir de X. O que isso facilita? Que você tem menos custo na gestão desse fundo, porque ele é basicamente aí replicando uma determinada regra, replicando algum determinado índice. Então, você tem custos menores, principalmente quando você compara com fundos de gestão ativa, tá? Imposto de renda, item importante. No Brasil, ETF não tem nenhum tipo de isenção sobre a negociação de ETF no Brasil. Então, se você comprar uma cota R$10 e vender ela R$12, você tem que aferir o lucro do período e emitir a DARF. E o pagamento dessa DARF é até o último dia útil do mês subsequente à operação. Então, se você fez uma operação de compra e venda de um ETF agora, no mês de março, você tem até o final de abril para efetuar o pagamento desse DARF. Não deixe isso para a declaração anual. Isso tem que ser feito mensalmente, tá? E para fechar, ETFs no Brasil não distribuem dividendos. Eles até recebem dividendos das ações que eles estão investidos, mas esses dividendos não são distribuídos para os cotistas no Brasil. Então, o que acontece? Esses dividendos eles são reinvestidos dentro do fundo, tá ok? É importante vocês terem isso aí em mente. Não dá para montar uma carteira de dividendos com ETFs. Vantagens quando a gente fala de um ETF, né? Primeiro ponto é a diversificação. Eles estão alocados, vocês vão ver, a gente vai detalhar isso um pouco mais para frente, em milhares de empresas. Então, você tem uma diversificação muito grande. Simplicidade, porque a compra e venda de um ETF é exatamente da mesma forma que você faz a compra e venda de uma ação no home broker da sua corretora. E a democratização, porque o ETF você tem, com valores muito baixos, você já consegue comprar alguns ETFs. Então, tem ETFs aí a partir de R$10, você já consegue fazer a compra de uma cota. O primeiro ETF que nós vamos falar é o IVVB11 e não podia ser diferente, afinal esse é o principal representante dessa categoria de investimentos aqui no Brasil. Ele replica o maior índice dos Estados Unidos, que é o S&P 500, e ele é negociado aqui na B3 desde março de 2014. As 5 principais empresas que compõem esse ETF são Microsoft, Apple, Amazon, Facebook e o Google. No pregão da última sexta-feira, o preço do IVVB11 ficou em R$ 232,20, a sua taxa de administração é 0,23% ao ano e ele é gerido pela BlackRock. Esse ETF ele investe num outro ETF norte-americano chamado IVV, também gerido pela própria BlackRock. Então vamos ao segundo ETF, mas primeiro não esqueça de se inscrever aqui no canal. O ETF ACWI11 representa uma possibilidade de exposição realmente global, pois ele cobre mais de 2.000 empresas. Estão representadas nesse ETF empresas de países como Reino Unido, Japão, Alemanha, França, Estados Unidos e Taiwan. Esse ETF foi lançado aqui no Brasil no dia 1º de fevereiro de 2021 e ele reúne papéis de grandes e médias empresas, tanto de países desenvolvidos quanto de países emergentes.
O preço de negociação da última sexta-feira foi R$ 10,53. Sua taxa de administração é de 0,30% ao ano e ele é gerido pela XP. Vamos ao terceiro ETF, mas antes não esquece de ativar o sininho para você receber as notificações quando eu coloco o vídeo aqui no canal. O EUR-P11 foi o primeiro ETF no Brasil focado em ações europeias. Ele foi lançado agora no dia 19 de janeiro de 2021. Ele é composto por mais de 1.000 ações europeias, majoritariamente de alta e média captação de mercado, como Nestlé, Novartis, Unilever. No pregão da última sexta-feira, o seu preço de negociação ficou em R$ 10,74. A sua taxa de administração também é de 0,30% ao ano e ele também é gerido pela XP. Agora vamos para o quarto ETF. Já passou da hora de você deixar o seu like nesse vídeo, né? Então vamos lá? E chegamos ao China 11. Esse é o primeiro ETF no Brasil focado em ações chinesas. Ele replica o índice MSCI China e é composto por mais de 700 empresas. Vale destacar entre elas o Alibaba. Esse ETF ele é composto por vários setores, porém destaca-se o setor de consumo discricionário com mais de 30% de participação e o setor de telecomunicações com mais de 20%. Na última sexta-feira, o preço de negociação desse ETF ficou em R$ 11,40. A sua taxa de administração está em 0,30% ao ano e ele é gerido pela XP. Então, gente, coloca aqui nos comentários se vocês querem que eu fale mais detalhadamente sobre algum desses ETFs, tá bom? Então, por hoje é isso. Tchau!